Salve, salve, turma, sejam bem-vindos. Estamos de volta, viu? Moretti Talks, segunda temporada, turma, episódio 16 começando hoje. Eu tava com saudade de vocês. Fala aí se você não tava com saudade de um bom papo sobre odontologia aqui no nosso perfil, turma. Vambora, convidada mais que especial hoje aqui comigo. Uma grande dentista, uma grande amiga, uma inspiração pra gente. Direto da Europa, direto da Escócia, aqui no Brasil, aqui no Mato Grosso, mais precisamente aqui em Rondonópolis, no Moretti Talks, para a gente bater um papo muito legal hoje. Eu estou recebendo aqui hoje uma grande amiga, Tereza Silva, Tereza portuguesa, dentista, atua na Escócia. Seja muito bem-vinda, Tereza. Obrigada, Cláudio. Um prazer ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, Cláudio. É um prazer todo meu. É a segunda vez que estou na mentoria consigo. E hoje foi o último dia. Último dia, que coisa boa. É verdade. Gostou? Foi bom. Cansativo, Maravilha. Mas foi muito produtivo. Trabalhamos bastante, Acho né? que sim. O balanço foi muito positivo. Balanço positivo. Tereza, assim, a minha ideia de gravar esse episódio contigo é assim, eu acho que eu percebi, né? A gente se conheceu em Natal, há pouco mais de 2 anos atrás. Tereza veio para o Brasil pela primeira vez na época, né, fazer um curso de implantes, né? Parte prática de um curso, aliás, um belo curso de grandes amigos do Reino Unido, da Inglaterra, de Londres, com o Alberto Gurgel, outro grande amigo meu. Aliás, Alberto, um beijo para você, meu irmão. Nadim, o Assim, a galera da Inglaterra, toda a galera parceira, gente boa. A Tereza esteve aqui há 2 anos atrás, pela primeira vez, fazendo um curso onde a gente se conheceu. De lá para lá a gente se tornou amigo, de lá para cá a gente, né, percebeu que a gente poderia estreitar as relações e trabalhar junto em diferentes projetos, né? E, Tereza, eu percebo que a gente tem aqui no Brasil e a Europa algumas semelhanças na atuação do cirurgião dentista, e percebo também que a gente tem algumas diferenças na atuação, inclusive no processo de formação, de graduação, de capacitação, né? Então eu gostaria que a gente começasse esse episódio para a galera te conhecer, que você se apresentasse, contasse um pouco de você, da sua história, e contasse um pouco da sua jornada, como que a odontologia chegou na sua vida, como que a implantodontia chegou na sua vida, para a gente poder conhecer um pouquinho mais esse lado da Tereza. Com todo gosto, Cláudio. Eu formei-me em Portugal em 2010, já lá vão 15, 16 anos. Na altura acabei o curso e depois trabalhei cerca de 2 anos e meio no sul de Portugal, numa região no Algarve. E curioso, quando trabalhei lá, o dentista dono das clínicas também era um brasileiro. Também era brasileiro? Era. Esse é um dos pontos que eu vou querer falar contigo, viu? Também era um brasileiro. E depois, na altura, surgiu uma proposta de ir para a Escócia, e eu e na altura o meu namorado fomos para a Escócia, então vivo lá desde então. Há 13 anos que trabalho, resido na Escócia. Os meus filhos, os 2 nasceram lá. Desde já um beijinho para o Arthur e para a Luísa, que devem estar a dormir neste momento. Quanto? Lá são 5 horas de diferença no fuso? É verdade. Lá já é mais de meia-noite. Nós estamos gravando aqui, são 8 da noite aqui no Brasil, lá já vai 1 da manhã. Tenho imensa saudade deles. Arthur e Luísa, qual a idade deles? Têm 4 e 8 anos. 4 e 8 anos. Bem parecido com o Dudu e Calalá, viu, turma? Tem mais ou menos a mesma idade. E a forma que... Pronto, tenho a minha própria clínica. Eu resido em Aberdeen. É uma cidade bem lá no norte da Escócia, nas Highlands escocesas. Tenho a minha clínica, trabalho com outros dentistas, higienistas, e sinto-me muito bem acolhida na Escócia. Já lá vão 13 anos. Eu e meu marido estamos lá e não pensamos regressar a Portugal não tão cedo. A família de vocês ainda reside em Portugal? Sim, tenho os meus pais, tenho o meu irmão, tenho a minha família mais próxima, reside toda em Portugal, e o meu verão vou de férias para Portugal, sim. Geralmente vou pelo menos 2, 3 vezes ao ano a Portugal. Escócia, quanto tempo de voo? De avião, 3 horas, 4 horas. 3 horas. Relativamente perto. Sim. Maravilha, Tereza, muito bom. Primeiro, muito bom te receber aqui no Brasil, tá? Para mim é um privilégio receber uma dentista
são 15, 16 anos de formada, com uma experiência vasta, vim aqui no Brasil, contribuir com a gente, estar aqui com a gente na escola, trabalhar aqui com a gente, isso é fenomenal para a gente que é aqui. Tereza, acho que um ponto importante para a gente começar, eu acho que é legal, inclusive, aqui no Brasil, a galera tem muito essa curiosidade. Né? Como que você, eu vou usar a sua jornada como exemplo, mas certo. A gente pode fazer um paralelo em relação como é a jornada de um jovem europeu, de um jovem português ou de um jovem escocês que deseja se tornar cirurgião dentista lá na Europa. Como que acontece e o que ele precisa fazer? Para se tornar dentista, tem que acabar o secundário com médias altas e depois candidatar-se às vagas que há. Há faculdades públicas e há faculdades privadas. Muito semelhante como no Brasil. Sim, muito, muito semelhante. São cerca de 5 anos o curso para se tornar médico dentista em Portugal. 5 anos. Sai um generalista. Sai um médico dentista, um clínico geral. Legal. E depois há pessoas que têm área gostam de ortodontia, gostam de implantes, gostam de medicina oral e seguem a área que provavelmente muito semelhante como aqui. Mas estudo com pós-graduações, mestrados, depois de acabarem os 5 anos de curso. Tem uma dúvida que é muito comum aqui no Brasil. Se primeiro o aluno lá, ele precisa fazer medicina para depois fazer odontologia, ou são duas coisas diferentes, medicina e odontologia certo. Durante a graduação? São dois cursos completamente diferentes. Completamente diferentes. Pode escolher ali por volta de 17, 18 anos de idade? Sim. Se ele quer ser médico ou se ele quer ser dentista. Ou quer ser dentista. Muito parecido com aqui no Brasil, então. Qual que é o curso mais procurado lá na Europa? Mais o médico ou mais o dentista? Não sei, Cláudio. Não sei. Honestamente, não lhe sei dizer. É bom. Não sei. Lá na Europa toda, assim, se a gente pensar na odontologia, existem países que são referências maiores na odontologia que outros países? Você conseguiria me citar um país? A odontologia daquele país da Europa é uma odontologia de ponta? Ou é mais ou menos nivelado em relação a todos os países? Eu creio que é mais ou menos nivelado. Há bons dentistas em Portugal, há bons implantologistas em Portugal. No Reino Unido, na Escócia, onde resido, creio que seja mais dentistas generalistas. Entendi. Há alguns que se especializam e que têm especial interesse numa certa área, mas a maioria é generalista. Entendi. A grande maioria é generalista. Inclusive, seguindo nesse sentido, Tereza, quando que 5 anos de faculdade e quando foi que você decidiu que você gostaria? O que mudou na sua vida? O que te despertou a atenção na área de implantodontia? E já emendo uma próxima pergunta na sequência. Além do que te despertou, o que precisa fazer o dentista para se tornar um implantodontista na Europa? Certo. A minha jornada na implantologia começou há mais ou menos 5, 6 anos atrás. Eu, na altura, referenciava os meus pacientes para colegas na minha cidade, outros colegas. E pensava para mim, eu conseguiria fazer isto, eu gosto disto, porque é que referencio isto? E então, 5, 6 anos comecei a procurar, a fazer cursos lá, online, muitos deles presenciais, e de formas que fui aprendendo, fui vendo, fui aprendendo. E é assim, geralmente na Europa, se uma área que gosto, depois aperfeiçoa e procura cursos na área, quer seja mestrados, quer seja pós-graduações. E eu escolhi a cirurgia, gosto dos implantes e, como disse, já é a terceira vez que venho ao Brasil. A questão que sabe, Cláudio, é que lá a maioria dos cursos, pós-graduações, são muito ricas em teoria, mas pouco hands-on experience. Tem muita pouca prática. Entendo. Por isso é que tive a necessidade de procurar, porque precisava de confiança para casos grandes, casos complexos. Sentia que na Europa não me dava isso. Muita teoria, muitos bons palestrantes, mas senti que tinha algum defeito em hands-on. Pôr a mão na massa, a gente fala aqui no Brasil. Muito. E nós lá praticamos em mandíbula de porco, a mandíbula de vaca. Eu tive um mestrado em que pratiquei em cadáveres, humanos. Muita gente em cadáveres. Mas real cases, real patients, where are they? Where are they?
E foi isso que me levou a vir para cá. A buscar o Brasil. O Brasil é uma escola muito Vocês grande, têm... cada vez mais a gente tem estrangeiros buscando o Brasil inteiro afora. É claro que nos grandes polos, São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, procura uma demanda maior, mas aqui... É a demanda. Acho que aqui as pessoas têm muito mais preocupação com a cosmética, é muito frequente encontrar pessoas com facetas, com implantes, acho que é muito mais acessível para as pessoas. Lá na Escócia, no Reino Unido, primeiro é muito mais caro, o custo dos materiais é mais caro, o custo de laboratório é muito mais caro, não é competitivo, não é equivalente, nem que se compare. E depois, claro, tem a questão de a litigação é mais alta lá e os regulamentos são muito mais apertados lá. Eu acho que esse conjunto também não ajuda as pessoas a desenvolver os skills, não é? Técnica. Você acredita que a legislação, a lei nos países europeus, ela dificulta o treinamento em pacientes reais lá? Por isso que existe essa limitação no curso? É uma questão de legislação ou mais uma questão cultural? Eu acho que é um pouco das duas. Das duas coisas. Mas a legislação é certamente bem apertada, não há muito espaço para erro. O que acontece com o dentista se porventura existe um erro, por exemplo? É o pesadelo do dentista. Se acontece um erro crasso, é um pesadelo do dentista e pode perder a carta na ordem dos médicos dentistas, ou no Reino Unido o General Dental Council pode cessar a sua carta e nunca mais pode trabalhar. E para se formar, uma pergunta ainda em relação à formação do dentista, depois de 5 anos de faculdade, para que ele esteja apto a atuar, a fazer implantes dentários, aqui no Brasil a gente precisa passar por um curso de especialização de 24 módulos ou 24 meses em cumprir uma carga horária mínima para que a gente receba o título de especialista. Certo. Lá na Europa os cursos também têm essa duração ou a formação é diferente? É diferente. E eu lá sou generalista, eu não sou implantologista, eu sou uma médica dentista generalista, faço um pouco tudo. Porém, tenho especial interesse na área dos implantes. E o General Dental Council permite os dentistas fazerem isso, mas tem que apresentar, tem que mostrar a evidência de que tirou este curso, tirou pós-graduações, tirou vários cursos e os casos têm que ter um portfólio vasto para efetivamente, depois, mais tarde, poder se candidatar ou aplicar-se para o título de implantodontista. Você tem que implantologista. Implantologista aqui no Brasil. Ou seja, você tem que realizar os casos, documentar os casos para que você possa ser reconhecido como apto a ter aquele título. A maioria dos dentistas trabalha com special interest in. Há dentistas lá, sim, é o meu caso. Entendi. Na sua visão, Tereza, a gente estava falando que aqui uma das diferenças básicas que a gente acredita na formação, principalmente na pós-graduação, é a facilidade com que os países sul-americanos, especialmente o Brasil, têm em oferecer treinamentos práticos, reais, com pacientes, como a gente fez durante toda a mentoria. Tivemos muitos pacientes. Como que você analisa, qual o impacto que tem na formação do cirurgião dentista europeu essa limitação dos atendimentos práticos, reais em pacientes? Você acredita que isso tem um impacto na carreira? Tem um impacto brutal, Cláudio. Uma coisa é tratar pessoas, não é? Outra coisa é abrir a mandíbula de porco e fazer um descolamento na mandíbula de porco. Não é? Não tem comparação uma coisa com a outra. E os cursos lá são um pouco limitantes por essa escassez de prática. Mas teoria são muito bons. São muito bons. Eu já tive algumas vezes, inclusive a gente valoriza muito palestrantes europeus, palestrantes americanos, que vêm a congressos brasileiros, eles são convidados com frequência e apresentam palestras impecáveis e, inclusive, são inspirações para a gente que está aqui, né? Mas, de fato, essa limitação, ela prejudica. Uma vez, um dos professores da Inglaterra, durante uma conversa informal na clínica, naquele curso que você fez,
em outras turmas, se eu não me engano, são 4 anos que eu participo e são 2 turmas por ano que vêm ao Brasil. Em uma conversa informal que a gente estava tendo, um dos professores, não me lembro quem exatamente é, falou, olha, inclusive existe uma limitação na Inglaterra para atendimento de pacientes durante a graduação. Eu não sei se era exatamente uma quantidade escassa de pacientes, são poucos pacientes, ou se existe uma burocracia muito grande para que o processo aconteça. Tem muita burocracia, não é fácil, apesar de haver muita procura, porque há pacientes em lista de espera para ter o acesso à medicina dentária pelo Sistema Nacional de Saúde, mas não é dado às faculdades a possibilidade de ter mais pacientes, é tudo extremamente controlado, muito visto e revisto por professores e hierarquia. É muito diferente daqui. Nós aqui em mentorias eu perdi a conta a quantidade de pessoas que nós vimos aqui. Muitos pacientes. Entendemos muito. Eu acho que só na primeira mentoria colocamos mais de 80 implantes. 80 implantes em uma semana. Em uma semana. Colocamos não, você está sendo... Você colocou 80 implantes aí sim. em uma semana. Lá na Europa, esse número de 80 implantes que você realizou aqui no Brasil numa semana, quanto tempo você levaria para fazer lá? Cláudio, boa pergunta, eu nem sei. Meses. Muito bom. Legal saber que a gente consegue oferecer isso. Qual é o impacto, Tereza, que você acredita que essa mentoria, tanto os primeiros cursos que você fez, como as mentorias que você fez aqui, essa experiência que você vivenciou aqui com a gente no Brasil, qual o impacto que isso tem na sua rotina, na sua carreira lá na Europa? Tem bastante impacto. Eu vejo hoje em dia um paciente que precisa de substituir um dente que não tem, uma prótese, sou capaz de oferecer um plano de tratamento, sou capaz de fazer a cirurgia e de lidar com os problemas inerentes a isso, porque às vezes eles também acontecem, não é? Sim, as complicações, né? As complicações da cirurgia, e sinto mais confiante a fazer o plano de tratamento e a fazer a cirurgia. Uma das preocupações, aí como mentor, na posição de mentor, uma das preocupações que eu tenho sempre quando eu recebo mentorado, em especial quando vem de fora, quando vem de longe, a gente sabe o esforço que... Apesar que a Tereza, turma, vocês não estão sabendo, da outra vez que ela veio para cá, ela veio mais tímida. Dessa vez ela já veio de primeira classe, ela contou para mim. Cabe um podcast. Esta parte é para cortar. Esta parte é para cortar. O marido dela não estava sabendo, mas ela veio de primeira classe. Foi. Tereza, é uma viagem bem grande, são 10 horas, são mais de 10 horas. Mais de 10 horas de voo. E faz diferença a primeira classe. Diferença, Para chegar aqui descansado e fazer 80 implantes, né, Tereza? É verdade. Muito bom, Tereza. Então, assim, eu na posição de mentor, quando eu recebo essa missão, porque não deixa de ser uma missão, e acredito que você perceba o quanto a gente movimenta o time que tem por trás para fazer tudo acontecer, sobre a seleção dos pacientes, o tráfego pago, atrair as pessoas corretas, fazer as consultas, fazer os fechamentos. É difícil. A equipe de suporte, as auxiliares, laboratório, a gente realizou muita coisa junto. 2 protocolos, 9 coroas em zircônias, carga imediata, 5 provisórios. Guide, cirurgia guiada, então tem produção de guia. Então, tudo isso dentro de um projeto de uma semana. Então, a quantidade de pessoas envolvidas nesse projeto é muito grande. Mas a minha principal preocupação como mentor é que você tenha uma experiência que realmente vai acrescentar na sua vida, na sua rotina, na sua prática, que você seja exposta a maior portfólio possível de experiências clínicas, de casos diferentes, de níveis de complexidade diferente, unitários, alvéolos, levantamentos, enxertos, sem enxerto, alonfórios, zigomático, um repertório diferente para que realmente você possa, né, ter um portfólio na hora de decidir o seu caso na Europa. Conta para mim o que você percebeu em relação ao nosso time, à nossa equipe, aos próprios pacientes, como foram os pacientes em relação, qual foi sua percepção em relação se o paciente estava ele estava de acordo, ele estava legal, ele não estava legal, como é que foi essa experiência para você? É verdade, eu acho que esta semana, a primeira mentoria fizemos muita coisa, foi mais cirurgia, eu depois voltei para a Escócia e apercebi-me que a cirurgia era só parte
da picture, do processo. Havia muito mais que isso. E eu queria muito perceber de digital workflows, de prótese. Então decidi vir a segunda vez. E nesta vez, como você disse, tivemos uma grande mistura de casos, de diversas complexidades. Você tem uma equipa bastante boa. Obrigado. Uma equipa que também me ajudou e também aprendi muito com as enfermeiras e com as assistentes e auxiliares. Também aprendi com elas. Mas eu acho que acima de tudo, me sinto mais confiante. Olhar para um raio-x e saber o que é que posso fazer e as opções que posso dar ao paciente. Eu acho que isso vale muito, não é? A experiência, isso não tem. O conhecimento que a gente leva ninguém isso, tira da gente. Não é quantificável, é isso. Você indicaria a mentoria Óbvio. da Escola de Odontologia para a Europa? Claro que sim. Traria claro que outros sim. colegas para cá? Senão eu não tinha vindo 2 vezes só aqui, esta é a terceira vez. Bom. Sim, sem dúvida. É uma viagem grande, mas compensa. Vai-se com uma bagagem muito mais rica, mais cheia. E acho que criei bons laços aqui também durante esta Grandes amigos, semana. grandes sim, amizades sim, foram sim. construídas. Muito bom, Tereza. Eu gostaria de verdade de te agradecer. Primeiro, a confiança de vir da Europa, de vir para o Brasil, de confiar no nosso trabalho, de acreditar que era possível realizar o seu crescimento profissional através da transformação que a gente oferece aqui. Então, obrigado pela confiança, principalmente. Espero que tenha sido novamente uma experiência positiva para você. Eu queria convidar você que está aqui assistindo a gente a seguir a gente nas redes sociais, lá no meu perfil, @Dr. Cláudio Moretti no Instagram, no perfil da Tereza, @Tereza Bugueiro no Instagram. E, aliás, se você está aqui com a gente assistindo até agora e ainda não se inscreveu nesse canal, pelo amor de Deus, o que você está fazendo? Vai lá, clica agora, ativa as notificações, ativa o sininho para você receber o nosso conteúdo em primeira mão aí, fechado? Olha só, Tereza, última pergunta para a gente fechar. Eu sempre faço essa pergunta. É a última pergunta para todos os convidados que eu recebi. E é uma pergunta reflexiva, tá? Imagina que existem 8 bilhões de pessoas nesse mundo. 8 bilhões de pessoas nesse mundo. E que, de alguma forma, a mensagem, o recado que você vai dizer agora vai chegar para todo mundo. Todo mundo vai ouvir a sua mensagem. Okay. O que você deixaria de mensagem para essas pessoas no dia de hoje? Apanhou-me desprevenida, Cláudio. Assim, de repente, eu diria que se você quer algo muito, quer na vida pessoal, quer na carreira, na vida profissional, que lutem por sonhos e que o trabalho não é tudo e que passar tempo de qualidade com a família é muito, muito importante. Obrigada eu. Foi um prazer. Turma, esse foi o episódio 16, segunda temporada do Moretti Talks, está no ar. Fica com a gente, vale a pena. Segue a gente aí, segue a Tereza mais uma vez. Obrigado. Fiquem com Deus.